Então eu vou colocar, olha, trabalho por projeto. Quando eu faço essa pergunta, ele vai na minha base de dados e já vai me trazer o volume de trabalho por projeto. Esse projeto, atualização da atividade elétrica, ele tem então 168 horas de trabalho. Porém, essas informações para mim são insuficientes. Eu posso, e aqui nós estamos dizendo em qualquer usuário, inclusive um usuário da área de negócio, tá? Eu posso simplesmente adicionar novas informações ao meu relatório, em tempo real, em tempo de execução. Então, se eu preciso de uma informação a mais, além do custo por projeto, eu gostaria de saber, por exemplo, também, vamos considerar aqui, por exemplo, a duração restante. Seleciono essa variável e ele já traz para mim no meu relatório. Não quero exibir essa informação nesse tipo de gráfico. Eu quero um gráfico de linhas, eu quero um gráfico de pixel, eu quero um gráfico de dispersão, eu quero uma distribuição geográfica. Eu seleciono a forma de exibição do meu conteúdo de acordo com a minha necessidade. Óbvio, de acordo com o tipo de apresentação, eu vou ter que adicionar variáveis diferentes. Por exemplo, no mapa de dispersão geográfica, eu preciso aqui ou fornecer a localidade, o nome da cidade, ou fornecer informação de latitude e longitude, para que ele consiga exibir um gráfico de dispersão. Mas eu também posso exibir isso em tabelas e adicionar outras variáveis e trazer mais informações e criando novos dashboards e relatórios de acordo com a necessidade do meu dia a dia. Ok? Sim. Por exemplo, você mostrou ali distribuição dos projetos. Se eu pudesse verificar onde eu tenho 50 recursos, distribuição dos recursos desses 50 projetos para eu liberar o próximo projeto. Sem problema. Aqui eu não coloquei distribuição de recursos nos meus projetos, né? Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, projetos por aula. Ele vai trazer aqui os projetos por aula. No caso aqui, todos estão como o Renan como aula. Eu poderia falar aqui, por exemplo, riscos por aula. E aí nós temos o Renan, mas eu tenho 2 riscos aqui do Renato também. Então eu posso fazer diversas perguntas, e isso é bem interessante em reuniões ou até para o corpo executivo. Ele faz a pergunta e ele tem acesso à informação e modifica a forma de visualização. Justamente na tomada de decisão, por exemplo, está lá numa reunião do corpo executivo, aí verifica só, tem 40 recursos, como é que eles são distribuídos hoje de acordo com a estratégia? Nesse projeto aqui tem 20. Só que eu vou aproveitar um risco de oportunidade, eu vou migrar 5 recursos desse para um projeto. Eles têm essa resposta em tempo real, é possível? Sem problema. O timesheet, quando eu correlaciono, o timesheet ele pode atualizar lá a duração do cronograma diretamente ou vai ficar segmentado? Quando você fala em timesheet, existem 2 formas de trabalho. Eu posso trabalhar com um timesheet completamente isolado, simplesmente para agregação de horas de recursos, ou eu posso fazer com que a atualização do timesheet atualize o meu projeto. Essas 2 opções. Se eu utilizar essa segunda opção, sim, atualizei o timesheet, ele já atualiza o meu projeto. E, obviamente, se eu tenho um relatório vinculado, é que eu posso colocar um filtro de uma linha de tempo, ele alimenta essa informação. Além dessa interface web, como eu comentei, sim. Ali você, esse tipo de informação aqui, então tudo que eu tenho lá, por exemplo, aquelas questões de ciclos de... Eu posso trazer tudo aqui e transformar... Essa é uma vantagem. Lembra que nós falamos em parametrização? Se você for lá e criar um novo campo, seja um campo para cadastro de dados, como um custo, seja um campo para o indicador. A partir do momento que você criar aquele campo no project, ele passa a ser elegível no seu relatório. Então, criei um campo customizado, uma tabela de valores no project, ele passa a fazer parte do meu pool de campos, levando em consideração as 3 variáveis do project: recurso, tarefa e projeto. Sim. Outra dificuldade que eu tenho hoje, no EPM 2010, é o relacionamento entre o SharePoint e o cronograma propriamente dito. Eu não consigo fazer os dois assim interagirem, né? Por exemplo, os riscos, quando eu associo a associação, por exemplo, uma tarefa de cronograma que vai tratar, essa associação eu tenho muita dificuldade. Hoje eu faço ela manualmente, eu não consigo correlacionar. Agora já é possível. 2013 online já é completamente nativo. Você pode criar os riscos no site do projeto, vincular a tarefas, vincular a mais de um colaborador e, óbvio,
criar ciclos de vida também de aprovação do próprio risco. A partir do momento que eu criar um plano atenuante, ou que aquele risco for mitigado ou fechado, eu posso criar um ciclo de vida para validar se ele foi realmente corretamente tratado. Aqui, só para exemplificar, o Power BI traz também aplicativos para dispositivos móveis. Por mais que eu possa acessá-lo utilizando qualquer navegador, a intenção dos aplicativos é basicamente garantir uma maior usabilidade da plataforma no contexto geral. Os convido a experimentar o Power BI, se vocês desejarem, powerbi.com. Você pode assinar aquela conta gratuita, baixar o Power BI Desktop, utilizar como fonte de dados, não só banco de dados, mas planilhas do Excel, e começar a explorar a plataforma, inclusive, para dispositivos móveis. Tá? A plataforma vai nos disponibilizar acessos baseados em perfis. Eu posso falar, olha, eu sou um perfil, por exemplo, de um diretor de operação. Que tipo de informação o diretor de operação tem? Ele vai trazer os relatórios e os dashboards que foram criados ou compartilhados com um colaborador que está autenticado efetivamente. Ele consegue visualizar essas informações. Obviamente, ele tem a interatividade também de filtro, selecionando um determinado campo, por exemplo, em vermelho. Se eu seleciono o item vermelho, ele vai filtrar para mim exibir os indicadores que eu defini aqui nesse relatório. E pode parecer algo banal, mas é de alta usabilidade em reuniões. Eu posso pegar essa fotografia, as informações que foram adicionadas por mim nesse relatório, selecionar uma paleta de cor, vou pegar aqui, por exemplo, amarelo, destacar, peguei o azul, perdão, destacar uma determinada informação, que é o amarelo, aqui é o amarelo, concluir e compartilhar essa informação. Então, durante uma reunião, eu posso falar, olha, nós temos um determinado volume de investimento no projeto, e eu pego esse gráfico em específico e posso mandar, por exemplo, para o mapa. Ele passa a ter acesso a essa informação. No dia a dia, para acompanhamento, é uma interatividade muito positiva.